Bom, gente, terceirão. Vamos começar, de um jeito diferente aqui. E o que a gente tem como proposta para hoje? Finalizar a aula 6 de vocês, que ficou faltando o desenvolvimento de alguns gráficos, e dar a aula 7, finalizando o que a gente pode dizer da função do segundo grau. Tá? Espero que estejam todos bem, todos de castigo em casa. Mas vamos lá, vamos estudar, aproveitar que justamente, gente, está todo mundo parado. Então é uma maneira de você perceber. É uma grande chance se você se mergulhar e estudar. Tá? Que muita gente vai pensar que está de férias. E talvez seja até longo essas férias. Então vamos lá, gente. Função do segundo grau. Finalizando a aula 6. Antes, vamos dar uma repassada rápida do que a gente tem que saber para aplicar em algumas coisas aqui. Gente, o que é uma função de segundo grau? Uma função real, sempre domínio real contra domínio real, aqui a gente está falando, do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, sempre com a diferente de zero. O gráfico dessa função sempre vai ser uma parábola, ou de concavidade para cima, ou de concavidade para baixo. O que determina se está para cima ou para baixo? O a, o coeficiente de x² da função. Se o a é maior que zero, concavidade para cima. Se o a é menor que zero, concavidade para baixo. Então, uma dica, simplesmente pelo desenho você sabe se o a é positivo ou negativo. Ou pela função você já sabe o traçado do seu desenho, pelo menos. Certo? Porém, a gente disse a vocês que parábola tem 6 possibilidades de desenho. Os desenhos de concavidade para cima, a diferença entre eles. O primeiro, corta em dois pontos o eixo x. O eixo x estaria aqui. Corta em 2 pontos. Significa duas raízes reais e diferentes, distintas. Já aqui, o que acontece? Ela só encosta no eixo x uma única vez. Tem uma raiz só. Então aqui todos o a é maior que zero. E aqui ela não encosta o eixo x. Não chega a encostar. Certo? E o mesmo caso para as concavidades para baixo. Corta 2 vezes, só toca e desce ou nem toca. O que diferencia tocar 2, tocar uma, não tocar? Número de raízes. Se você tem 2 raízes reais e distintas, obrigatoriamente o delta é maior que zero e sua parábola corta 2 vezes o eixo x. Se você tem o delta igual a zero, é aquele caso que você só tem uma raiz. Na realidade, 2 iguais. Raiz dupla, assim a gente chama. E aí você só tem um toque da parábola com o eixo x. Já aqui, delta negativo. A gente está só trabalhando no conjunto dos reais, quando a gente estuda a função. Delta negativo, eu não tenho raiz real. E aí, eu não tenho corte com o eixo x. Lembrou? Vamos lá. Vértice da parábola. Aquele pontinho máximo, pontinho mínimo, justamente a bundinha da parábola, que seria um ponto, x do vértice e y do vértice, onde o x do vértice sempre vai ser dado por menos b sobre 2a, e y do vértice, menos delta sobre 2a. E aí você teria aí os desenhos. Vértice da parábola, x do vértice, y do vértice, e aí nós chamamos esse vértice de ponto mínimo da parábola. Já quando ela está de boca para baixo, concavidade para baixo, o vértice é chamado de ponto máximo dessa parábola. Correto? E achar justamente menos b sobre 2a o x do vértice. Fácil, rápido, você tem a função, pega lá, troca o sinal de b e divide por 2a. Ou o y do vértice, menos o delta. Delta é o que? b² menos 4ac, dividido por 4a.
Imagem de uma função. O vértice é muito importante quando você quer falar de imagem. Porque o y do vértice determina justamente o ponto onde a imagem inicia ou simplesmente termina. É o caso aqui, por exemplo, olha lá, o y do vértice. É do y do vértice para cima que você tem a função. Para baixo eu não tenho nada. Então, se alguém me perguntar qual o conjunto de imagem, o conjunto de imagem desse y do vértice para cima. Certo? Já aqui, mesmo o y do vértice, só que o desenho da parábola para baixo, o do y do vértice para baixo. Aqui vai iniciar e aqui nunca vai terminar, porque vai até o infinito. Paramos aqui justamente para terminar aquela aula 6, tá? E aqui antes eu tenho que recordar uma coisa com vocês. Que seria a fatoração de um trinômio do segundo grau. Saiba vocês uma coisa. Toda expressão desse tipo, ax² mais bx mais c, eu consigo decompor ele em dois fatores. Só que então, para decompor, eu preciso ter as duas raízes. E aí a decomposição fica sempre assim, ó. Se eu sei que as raízes são x1 e x2, achar as raízes, formulinha de Bhaskara, soma e produto, aí a sua função fatorada, transformada em produto, seria o a, coeficiente de x², isso daqui não vai ter perdão. Se o a é 1, ele não vai fazer diferença alguma. Mas se o a não é 1, fará uma grande diferença. Tá? Que multiplica x menos uma de suas raízes. Coloca a raiz aqui. Se for 2, coloca 2 aí. Menos a raiz. E a outra que multiplica x menos x2. Coloque a outra raiz aqui. Lembrando, é menos. Então, se a raiz é negativa, menos por menos, dá mais. Isso é a fatoração de um trinômio. Só para a gente fazer algo rápido aqui. Se eu tivesse, por exemplo, o trinômio x² menos 5x mais 6. Coloquei esse trinômio já de cara para você ir rápido. Gente, a soma das raízes tem que dar 5, menos b sobre a. Produto das raízes tem que dar 6. Dois números, cuja soma é 5 e o produto é 6, 2 e 3. Então as raízes, se isso fosse uma equação igualada a zero, seria 2 e 3. E aí o que eu estou propondo é o seguinte, essa expressão é idêntica a, pegue o a aqui é 1. Então, como eu disse, quando é 1 não vai fazer diferença. Que multiplica x menos uma raiz, multiplica x menos a outra raiz. Quais são as raízes que você encontrou? 2 e 3. Eu lhe garanto que essa expressão e essa é a mesma. Só que a diferença é que aqui está no formato fatorado. Pode perceber que se eu quiser voltar lá é só distribuir. X vezes x, x². X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. E note, a expressão é exatamente a inicial. Correto? Isso vai ser de fundamental importância para você fazer e agilizar uma coisinha aqui que a gente vai ver agora, justamente os exercícios. Só que antes agora, vamos aprender o seguinte. Você quando for fazer a tarefa, vai ter um monte de exercícios, às vezes com história, sem história. Um jogador de basquete arremessando uma bola, desenho de parábola. Você deve se prestar atenção numa coisa. Se o desenho tem as raízes, onde cortou o eixo x são as raízes da função.
Olha, comece a fazer a ligação do que eu acabei de falar lá. Aqui, você tem as raízes. Você não tem que calcular, é só enxergar no gráfico. Se você tiver essas raízes, meu filho, você tem quase tua função nas mãos. Quase. Por que eu disse quase? Falta o A. Lembra? Por quê? O que vai ser a função? A, x menos uma raiz, você pega aqui no gráfico. X menos outra raiz, você pega aqui no gráfico. Você sempre fica inconformado que falta o A. Falta. Só que você vai ter sempre um ponto a mais para então achar esse A. E aí, gente, se você tem um ponto, seja ele quem for, tipo 2 e 3, o x é 2, o y é 3, coloca 3 aqui no y, 2 aqui é o x. As raízes você tem. Fatalmente você acha o A, e aí sua função está completa. Certo? Isso que ficou faltando para a gente falar da aula 6. Então agora, só fazendo os exercícios que faltam. Gente, a apostila de vocês, atividade, tá? Página 106 é o primeiro exercício que inclusive resolvi algebricamente, partindo do princípio. Você tinha 3 pontos, que são aqui menos 3 e 0, uma raiz, 1 e 0, que é a outra raiz, e 0 e 6, que seria o termo independente, lembra-se? E aí eu parti daquele princípio lá, você tem 3 pontos, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Toda função parábola tem essa expressão. Falta A, falta B, falta C. Falta 3 coisas. Só que aí a gente falou também, né, na aula passada, o C não falta mais, porque ele te deu aqui. O C é onde corta o eixo Y. Você colocava que C era 6, só fica faltando A e B. E aí a gente substituía. Você tinha 2 pontos, 2 incógnitas, 2 equações, resolvia o sisteminha. Só que aqui eu parei justamente aí, onde a gente ia retomar, uma semana atrás, para resolver esse exercício de forma diferente. Por quê? Olha só o desenho. Você tem uma raiz, menos 3. Você tem a outra raiz, 1. Você tem quase toda a tua função na mão. Aonde? Sua função, se eu simplesmente descrever como a gente estava dizendo, era como mesmo era o A, que eu desconheço, sempre você vai desconhecer esse A. Se você tem as raízes, que multiplica x menos menos 3, fica mais 3. Que multiplica x menos 1. Note, está aqui a tua função, ó. Só falta o A. Como é que eu acho? Não usei todos os pontos, eu só usei esse e esse. Tem mais um ponto na parábola. E aí, esse ponto você sabe até que é C. Então, como que eu chego à função agora? Continua. F de x vai ser o A que multiplica x dx, x quadrado, menos x, mais 3x, menos 3. Sua função fica, já vou distribuir o A, hein? A vezes x quadrado, ax quadrado. Aqui vai dar 2x vezes A, mais 2ax. A vezes menos 3, menos 3a. Como a gente já sabia, o ato continua aqui, não sei. Só que agora você tem um trunfo. Quando não é o termo C, que aqui é o C que o cara te deu, ele provavelmente vai te dar um ponto. Aí, se te der um ponto, você tem o y do ponto, põe o x do ponto aqui e acabou. Nesse caso, você tem a certeza que esse termo tem que ser 6.
Por quê? Justamente é um ponto de corte no eixo Y. C tem que ser 6. Se menos 3A tem que ser 6, o A vale menos 2. Já achei o A. Aquilo que faltava na minha expressão. Está aqui já. O A é negativo, lembra? Concavidade para baixo. Substitui aqui agora. Quem que é a sua função f de x, então? O A sendo menos 2, menos 2x², menos 4x, 2 vezes menos 2, mais 6. Essa é a função do segundo grau desse desenho. Então, na lista de material de vocês, você vai ter um monte de exercícios. Vai te dar o desenho, quer a função. Dá o desenho, conta uma história, quer a função. Aplique isso. Você não vai se arrepender. Detalhe, o item B de vocês é uma fórmula, vamos dizer, especial. Mas a gente quebra a cabeça para tentar resolvê-la e, de repente, de forma análoga, eu consigo. Tá? Para não ficar dependendo de achar y do vértice, menos delta sobre 4a, igualar, cair num sistema que às vezes não é legal. Tem essa formulinha aqui, que é a chamada forma canônica, que só serve justamente nessas situações. Isso é uma fórmula bem especial e, de repente, o material preza por ter essas coisas, né? O que é isso? Perceba. Você tem uma parábola. No quarto eixo x você não tem raiz. Então, aquilo lá que eu falei, ó, x menos uma raiz, vx menos outra raiz, não vai valer de nada. Você não tem raiz, filho. Só que aí existe esse formato, que é quando você tem um ponto bem específico no caso, o vértice. Perceba, o cara te deu o vértice aqui, o x é 5, o y é 1. Tá? Eu só preciso do vértice e de um ponto para achar o A. O A sempre é aquela coisa, está faltando, tá? Mas sempre tem um ponto para te ajudar. E o que é essa fórmula canônica? Justamente para esse tipo de desenho, que não corta o eixo X. Pode ser de concavidade para baixo, concavidade para cima. Onde? O que é a minha função, então? É o A. Sempre você vai ter esse A na tua vida em função, que multiplica x menos o x do vértice, mais o y do vértice. Perceba, eu não tenho raízes aqui. Essa parábola nem tem raiz mesmo. E aí, como que ficaria a minha função, caso eu queira aqui, resolvendo o item B e encerrando aí o módulo 6 de vocês? O que é f de x? É o A, que eu não conheço, que multiplica x menos o x do vértice. Você vem aqui, o x do vértice, o cara te deu 5. Tudo isso mais o y do vértice, que o cara também te forneceu. 1. Certo? Isso daqui é um quadrado. Acabou. Só falta o A. Quem que é f de x? A que multiplica. O que é isso daqui mesmo? O quadrado da diferença. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais o 1 aqui. Distribuindo aqui, quem que é f de x? Ax² menos 10ax mais 25a mais 1. Ah, falta o A. Falta. Só que procure que você vai ter outro ponto. E o ponto que ele te forneceu, gente, é justamente o C da sua expressão. Novamente, ó. Poderia ser qualquer um. Porque aí eu tenho o x e o y. Você coloca o y aqui, o x aqui, vai achar esse maldito A. Só que aqui, ó, cortou no 2.
Se cortou no 2, o termo independente aqui vai ter que ser 2. E aí, 25A mais 1 igual a 2. 25A igual ao quê? Passo para cá 1. O A é 1, 25 avos. Feio, né? Mais essa função, o que seria então? Sua função f de x é o A, 1, 25 avos de x quadrado, menos 10 vezes 1, 25 avos. 10 vezes 1, 25 avos, vamos simplificar aqui por 5, dá 2 quintos. 2 quintos de x, mais 25 vezes 1, 25 avos, dá 1, mais 1, 2. Esta é a função pedida no item B. Certo, hein?